Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao 8º evento da Semana Profissionalizante organizada pelo Centro Acadêmico 20 de Agosto, e hoje contamos também com a parceria do Núcleo de Estudos Permanentes em Arbitragem da faculdade. Como vocês puderam notar, desde hoje pela manhã a nossa abordagem mudou. Enquanto antes estávamos focando muito mais no mercado de trabalho, agora estamos focando em profissões e carreiras jurídicas. E a carreira da noite é a arbitragem, e para isso nós não poderíamos contar com presença melhor e mais ilustre do que a da doutora Flávia Mandi. Flávia, eu gostaria de novamente lhe agradecer por ter encontrado um tempinho na sua agenda para falar conosco. É realmente uma honra tê-la aqui na São Bernardo. E para que os alunos aproveitem o máximo desse evento, nós acabamos de enviar, através do e-mail institucional, um link do slide, no qual vocês podem realizar perguntas e nós vamos repassar à doutora Flávia. E assim, eu passo a palavra à Natália Lazuri, que juntamente com o Luiz Pereira e com a Milena Volótica são coordenadores do Núcleo de Estudos Permanentes em Arbitragem da faculdade e que, na minha opinião, têm realizado um trabalho incrível, que merece todas as congratulações. Natália, a palavra está com você. Obrigada, Bi. Bom, gente, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje sobre um tema que eu gosto tanto, que quem me conhece sabe, acho que é um dos meus preferidos. E também muito feliz com a presença da Flávia hoje para contar para a gente um pouco sobre a carreira dela. Bom, o currículo dela dispensa apresentações, mas como o intuito aqui é apresentar a área e também ela para os novos alunos da faculdade, eu vou pedir para ela se apresentar brevemente e iniciar a fala dela contando um pouco da trajetória dela como advogada e árbitra. Bom, obrigada, Natália. Primeiro, eu queria registrar que é um enorme prazer conversar com vocês. Eu queria agradecer, na pessoa do Vitor, o Centro Acadêmico 20 de Agosto, da Faculdade de São Bernardo do Campo, e também na pessoa da Bianca, o Núcleo de Estudos Permanentes de Arbitragem da mesma faculdade. Bom, queria primeiro, talvez, enfim, acho que como a Natália pediu, contar um pouquinho da minha trajetória, mas acho que, assim, primeiro que eu gostaria de registrar é que, assim, não existe uma única trajetória na arbitragem. Acho que cada um fez a sua trajetória, existem alguns caminhos, mas, assim, uma preocupação que muitas vezes eu também leciono, né, e os alunos falam, eu não fiz o MUT, eu tô no 5º ano, não posso mais trabalhar com arbitragem. Não, gente, muita gente não fez o MUT, você tem 1000 caminhos, entendeu? Eu não fiz MUT, na minha época não tinha MUT, então vou voltar lá para quando eu estava na faculdade. Eu sempre fui uma entusiasta do direito internacional, mas trabalhava com contencioso civil, porque era o que tinha na época, e eu sempre gostei de disputas, gostei de casos diferentes, né? Sempre tive esse interesse de trabalhar em casos diferentes, e até fiz uma pequena passagem por societário na minha época de faculdade, e na minha época era bem uma época de mudança do novo Código Civil, então tinha que alterar estatuto social, tudo meio copy-paste, mas por conta do momento que eu estava na faculdade, tinha acabado de mudar o Código Civil ainda, não era nem de processo, mas enfim. E acabei voltando para o contencioso e traçando essa minha trajetória no contencioso. Fiz a minha iniciação científica com o professor José Carlos de Magalhães, que é um grande arbitralista, mas estava escrevendo sobre litispendência internacional, processo civil, artigo 90 do antigo CPC. E trabalhando com contencioso civil, acabei aí entrando no mestrado. No meu mestrado também trabalhei com cooperação jurídica internacional, que era algo que eu já vinha estudando na minha tese de conclusão de discurso, né? Olhando para medidas de urgências proferidas no exterior e como elas adentravam ao ordenamento jurídico brasileiro. Tanto medidas de urgências em sede arbitral, quanto medidas de urgências em litígios comerciais, em judiciários, em diversos locais. E aí acabei me envolvendo mais com pesquisa acadêmica, fiquei um tempo em Brasília, no DRCI, que era o departamento que cuidava dessa cooperação jurídica internacional, e acabei indo fazer um LLM fora e estudar mais a fundo a arbitragem, porque quando eu comecei a estudar cooperação jurídica internacional, carta rogatória, e comecei a olhar e falei, gente, se o judiciário no Brasil já é difícil, quando um litígio envolvendo diversos judiciários, que para citar uma pessoa precisa de uma carta rogatória, demora 3 anos e meio. Não, tem que ter alguma forma mais eficiente de resolver disputas. E aí comecei a me interessar muito por arbitragem. Isso era 2004, 2005, assim, era uma coisa que poucas pessoas estudavam no Brasil, não tinha MUT, eu não tive aula de arbitragem na faculdade. Então, acabei indo para fora para estudar arbitragem. Tive uma enorme sorte de ir para uma faculdade que tinha uma grande área de arbitragem. Assim, tive alguns professores, tanto em arbitragem quanto em direito econômico internacional, que tratavam de arbitragem. Comecei a procurar emprego fora
E, obviamente, assim, nos Estados Unidos só queriam contratar pessoas para trabalhar com o mercado de capitais, societário. Mesmo os escritórios brasileiros que faziam entrevista lá na época falavam, mas você está estudando fora, você quer trabalhar com contencioso? Não, você não quer ir para a área de mercado de capitais, outras coisas. Eu falei, não, quero trabalhar com isso. Assim, mesmo os escritórios grandes estavam começando a desenvolver essas áreas. E daí, enfim, acabei sabendo que, enfim, mesmo lá fora, as grandes áreas de arbitragem eram na França, então eu comecei a aplicar para a França e acabei indo para a França já para trabalhar e tive uma grande oportunidade de trabalhar numa das grandes arbitragens que estavam começando no Brasil. Então eu tenho, enfim, sócio de grande escritório que fala, minha primeira arbitragem foi contra a Flávia. Eu falei, bom, contra a Flávia, que era a júnior de um escritório grande lá fora, né? Mas foi uma super experiência que eu acabei trabalhando num caso que eram 2 arbitragens paralelas, que tiveram várias discussões na CCI. Era uma cláusula da década de 80, então era um contrato bilíngue, a cláusula era bilíngue, assim, não tinha língua, então a arbitragem acabou sendo bilíngue, então assim, tudo que podia dar errado deu, o que foi uma ótima escola, né? E também acabei olhando muito essas clashes culturais, porque, enfim, o escritório lá de fora assim, nem achava que havia discussão de como seria o procedimento, assim, porque a arbitragem é assim. E o escritório brasileiro, que era a primeira arbitragem, vinha com a mentalidade do contencioso, né? E daí começaram várias discussões, até procedimentais, de expectativas diferentes das partes. E eu acabei usando essa experiência para transformar num tema do meu doutorado, que eu falava sobre processo arbitral transnacional e muito sobre soft law, mas, enfim, defendi o doutorado em 2011, acho que hoje em dia é um super hot topic, mas na época eu lembro que até o professor Carmona falava, aqueles que acreditam na ilusória existência de um processo transnacional. Hoje em dia é um tema mais relevante, mas na época havia bastante crítica às soft laws, porque eram americanizadas. Enfim, hoje em dia, acho que a nossa prática se aproximou muito mais da prática internacional, óbvio, com as particularidades do Brasil, mas, enfim, tendo ali alguma aproximação. E aí acabei, enfim, voltando para o Brasil, fui trabalhar com o Eduardo Damião Gonçalves, que já atuava como árbitro, fui secretária arbitral dele, e daí, enfim, acabei saindo, quando ele foi para o Matsui, acabei indo com ele, mas depois saí para terminar meu doutorado, e acabei trazendo o meu caminho, e hoje em dia faz 6 anos que eu estou com o meu próprio escritório, onde atuo bastante como árbitra, atuamos junto com a minha sócia em procedimentos arbitrais como advogadas e também temos um contencioso civil, muitos dele relacionados à arbitragem, mas também temos algumas disputas comerciais e algumas outras coisas dentro do escritório. Mas acho que, enfim, já falei demais sobre a minha trajetória, mas é só para contar um dos caminhos. Mas acho que é interessante até pontuar que eu tenho, enfim, colegas de turma e que hoje são grandes arbitralistas e que, enfim, trabalharam no judiciário, foram assessores no STJ ou no STF, tenho colegas de outras áreas que, enfim, nunca imaginei, eu já estava estudando processo arbitral e arbitragem, as pessoas estavam lá em societário, em comercial, em direito público, e hoje em dia vieram para arbitragem. Então, assim, se a gente olhar das pessoas, até da minha idade para cima, muitas das pessoas fizeram outros caminhos, tem gente que foi in-house, daí veio para arbitragem, então acho que, enfim, óbvio, hoje existe uma série de oportunidades de entrada já muito júnior na arbitragem, principalmente aí até os multis e todas essas oportunidades, mas existem outros caminhos também. Então, acho que um dos recados que eu queria dar é que, assim, não tem uma solução, né? Acho que tem até... cada um vem com uma bagagem, e essas bagagens são interessantes para ter essa diversidade, né? Então, uma pessoa que tem uma experiência como in-house, como árbitro, tem uma outra visão. Uma pessoa que, enfim, teve uma experiência, sei lá, em societário, em tributário, que conhece muito de, enfim, cálculo de business, de transação, de valuation, ajuda muito numa hora de calcular um damage. Então, assim, todas as experiências são válidas para a formação de um tribunal arbitral, para a formação de uma equipe que vai trabalhar numa arbitragem como advogado. Então, acho que essa formação mais ampla é bom a gente ter em mente, que assim, tem muitas opções. Então, não se preocupem se vocês não ticaram algum dos quadradinhos, que é uma opção. É muito interessante isso. E até pegando um gancho do que você falou, que eu acho que a arbitragem ela é só um método, na verdade, né? Porque realmente é a junção de... A gente pode discutir vários direitos que sejam disponíveis. Então, é realmente um leque muito grande e que algum momento a gente chega lá. Sobre isso, eu queria que você falasse para a gente em que momento que você começou a ingressar na arbitragem. Foi quando você trabalhou com o Eduardo Damião, que aí você passou a ser secretária de tribunal, porque eu acho que muitas pessoas vão por várias áreas do direito
e não, ainda no início da faculdade a gente não sabe ainda como que chega até a arbitragem, né? Não, ótimo. Acho que assim, da minha carreira, eu comecei a estudar arbitragem no mestrado aqui no Brasil eu era orientadora do professor José Carlos Magalhães, que sempre já até atuava como árbitro, mas ainda realmente na época não existiam tantas arbitragens no Brasil, então era muito mais uma maneira acadêmica que eu me envolvi. No meu mestrado eu estudei isso, e daí quando eu fui para fora, já formada, mas recém-formada, eu participei no MUT como na faculdade que eu estudava fora. Então, a minha primeira experiência, mais prática, foi o MUT, mas eu era, eu era, sei lá, mais uma pessoa no time da NYU hoje, que foi até, a gente foi, na época, eu era o time B que foi para Hong Kong, porque óbvio que o time A ia para Viena, mas a gente, enfim, acabei indo para Hong Kong, foi uma super experiência, e quando voltei para o Brasil, até estava começando o multi no Brasil, então ajudei nos primeiros times da USP, fui coach, assim, e é uma experiência que realmente, assim, acho que ela não é a única experiência, mas é uma experiência que eu recomendo para qualquer pessoa que queira trabalhar com arbitragem, porque óbvio, acho que, enfim, a gente tem hoje em dia muito o que aprender, o que estudar na sala de aula, mas na prática, olhando um caso, ela acaba se aproximando mais do que a gente vai fazer na vida real. Obviamente que a realidade do multi, ela também está muito diferente da vida real. Assim, raros, mesmo eu hoje, 95% do meu trabalho é arbitragem doméstica em português. Assim, a gente não vai, óbvio que tem todos os multis brasileiros, mas não é a realidade do VIS, né? Que vamos estar fazendo pleading em inglês em Viena, ou, enfim, em algum outro lugar. O trabalho com arbitragem ele envolve uma série de outras questões de organização, de documento, de pesquisa. Então, assim, a parte oral é uma cereja do bolo e é uma parte final da arbitragem, né? É muito mais, né? Assim, se a gente olhar mesmo os grandes escritórios americanos ou mundiais, os casos são gigantescos e a audiência ela é uma parte do caso, né? Tem todo um trabalho prévio, até de assessment do caso antes de ajuizar a arbitragem, de questão de pensar estratégica, qual que é os pedidos, quais valores de pleito, toda a parte de alegações escritas, de produção de prova, e a audiência, né, chega ao finalzinho. Mas, enfim, e daí acho que você perguntou também como que eu comecei a atuar como árbitra. Acho que, enfim, eu fui por esse caminho que eu fui secretária arbitral, tive essa grande oportunidade de ser secretária arbitral de uma pessoa que começou com a arbitragem no Brasil, né, e tinham casos interessantes, então foi interessante para mim, porque eu tive a oportunidade de ver também o que era o trabalho do árbitro, se eu gostava ou não gostava, e até aprender muito com isso, né? Sim, eu acho que a arbitragem, especialmente, o direito como um todo, você pode ir para várias áreas, mas na arbitragem, especialmente, explicando para quem não está muito familiarizado, a gente tem algumas opções. Então, tem os advogados que são os advogados que trabalham com esse método, tem os árbitros, que são os quem julga os processos, tem a Câmara, que é quem administra o procedimento. Então, são várias as áreas que você pode seguir para ingressar. A respeito disso, Flávia, também explicando para quem não conhece nosso grupo na faculdade, existem também as competições de arbitragem, como a Flávia ressaltou, que são, de fato, como acontecem as competições de processo civil e de outras áreas, que os alunos têm que atuar como advogados do caso, se preparam, tem a fase escrita e tem a fase oral. Você acha que participar dessas competições é um diferencial para ingressar nesse mercado? É importante? Ou até não, mesmo que o objetivo final não seja ingressar nesse mercado, mas ele agrega alguma coisa no currículo? Acho que mais do que agregar no currículo, ele agrega na sua experiência pessoal. Eu acho que ao participar de uma competição, se você realmente se envolve, você vai aprender a fazer pesquisa, você vai saber circular pelos principais bancos de dados de pesquisa de arbitragem, conhecer as principais revistas da área, aprender, de certa forma, a estruturar um memorial com uma certa lógica, né, de adressar os itens, os pontos controvertidos. Então, eu acho que para você, como experiência, assim, às vezes você fala, mas eu não trabalhei com arbitragem. Mas se você já participou do multi, mesmo que você já seja um advogado formado, às vezes um escritório que precisa de alguém que saiba um pouco de arbitragem, mas faça um contencioso, é algo que vai ser um diferencial no currículo, porque as pessoas falam, já sabe navegar por esse meio. E acho que também tem um outro ponto que nas competições você acaba, enfim, mais quando acabar a pandemia, mas enfim, acho que na pandemia também aconteceu, é uma grande oportunidade de conhecer pessoas que atuam na arbitragem. A gente sabe que
como todas as profissões, é um meio ainda pequeno, e é interessante você ter contato com quem está em outros escritórios, de outras faculdades, e acho que isso é uma das grandes vantagens das competições, tanto das nacionais quanto das internacionais. Acho que você conhecer pessoas de diversas faculdades que atuam, que são estagiários, até trocar ideia, como que é estagiar em tal lugar, como que é estagiar com um árbitro, como que é estagiar num escritório grande, como que é estagiar numa instituição de arbitragem, né? Porque acho que isso é o que a gente tem diferentes momentos que você pode entrar na carreira de arbitragem. Acho que você pode entrar como estagiário, mas existem portas de entrada também, como advogado júnior, em outros momentos. Mas também existem diversas opções, né? Acho que você pode ser estagiário em diversos tipos de escritório, né? Um escritório grande que tem uma equipe de arbitragem, um escritório boutique de contencioso, que com certeza também faz arbitragem, com um professor que atua como parecerista, ou que atua como árbitro, ou escritórios menores que atuam mais como árbitro, ou instituições arbitrais, que no Brasil temos algumas, e todas elas, como case manager, você vai acompanhar audiências, você vai acompanhar o procedimento, entender bem do procedimento, aprender essa organização que é importante para qualquer pessoa, em qualquer estágio da arbitragem. Acho que mesmo o árbitro precisa ser uma pessoa organizada dos documentos, conhecer os documentos, conhecer o caso. Então, acho que assim, a competição parece bobo, né? Mas assim, muitas vezes se destaca na competição aquela pessoa que conhece muito bem o problema, que conhece, sabe onde está exatamente. A pessoa do outro lado fala alguma coisa, ela, naquela notícia de jornal, dá para eu rebater isso. E na vida real, isso também é muito importante. Assim, quando para mim, assim, na minha equipe, me ajuda muito. Aquela pessoa, se destaca muito aquela pessoa que eu falo, olha, esse caso você é a pessoa responsável. E eu falo, não tem um documento que a parte fala, sei, o B45 tá aqui. Página, ajuda. E mesmo, enfim, você acaba precisando ter esse conhecimento profundo. O árbitro precisa e as pessoas que trabalham com os advogados precisam também, né? Então, esse conhecimento dos fatos que você tem no multi, ele é replicado para a vida real, né? Assim, acho que essa é uma das grandes vantagens, pelo menos que eu gosto de trabalhar com arbitragem, porque, obviamente, a gente tem bem menos casos, né? Não é que nem se eu estivesse trabalhando com contencioso civil, que eu tenha uma carteira enorme de processos, mas os casos que a gente tem um tempo para se dedicar, para ler os documentos, para conhecer. E realmente, assim, parece brincadeira, mas mesmo em casos grandes, tem alguns documentos. Tem um caso que, assim, o documento 11 é um documento relevante, que toda hora a gente volta ao documento 11. E você acaba assim, você tem alguns documentos que são importantes você saber quando a testemunha está falando na audiência, você tem que conhecer bem o caso, né? Então, acho que isso no multi é um dos exemplos de algo que numa competição a pessoa se diferencia, e aí até às vezes mais do que aquela pessoa que tem uma boa oratória. Acho que, óbvio, aprender a boa oratória ela é importante, mas no multi, muitas vezes ela é dado um valor exacerbado em relação ao conteúdo, que é tão importante quanto, e ao conhecimento do caso. E eu acho que a gente precisa valorizar isso também. Tanto é que a gente vê, inclusive em Viena, que é uma competição internacional, já teve, enfim, diversas vezes faculdades não native speakers ganhando de faculdades que têm um inglês perfeito, que tem uma oratória, obviamente, muito melhor que a nossa, porque por mais que a gente fale inglês bem, a gente tem um sotaque, né? Se vê já faculdades da Espanha que a gente acha um sotaque super carregado, mas que porque tinham conteúdo, conheciam um caso, que avançaram, ganharam, chegaram a ganhar o multi, né? Então, acho que isso é importante, até para a gente olhar. Eu já vi apresentações de grandes árbitros que têm um sotaque, e a gente tem que, enfim, aprender a nos saber as nossas realidades, né? O que a gente pode melhorar e olhar também para o contexto como um todo. E, atualmente, na realidade, a gente está participando da Camarp, acho que a 12ª, e eu entrei no NEPA ano passado, e muitas vezes algum tema que aparece novamente, eu volto para minha pesquisa do ano passado, e olho e falo assim, nossa, como que eu saí dessa pesquisa para outra pesquisa? Então, assim, a evolução é nítida quando você realmente entra naquilo e aprende a navegar pelos sites, não só de pesquisa, pelas revistas, como utilizar um Google Acadêmico, uma RT, um Kluwer, enfim. Flávia, você comentou sobre pessoas que muitas vezes não eram da área de arbitragem, atuavam no judiciário ou em qualquer outro ramo ligado ao direito e entraram na arbitragem. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão, o que você acredita que
chama a atenção dessas pessoas para que elas entrem no ramo da arbitragem. Lógico, acaba sendo um procedimento, mas você acredita que seja uma demanda de mercado? Como que você vê isso? E eu aproveito também para perguntar, que me ocorreu enquanto você falava, eu acredito que tem um texto do Carmona em torno do árbitro, que acaba rodando bastante, em que ele fala que os personagens das arbitragens acabam sendo muitas vezes os mesmos. Então, quem uma hora é advogado, outra é árbitro, eventualmente é parecerista, e eu gostaria de saber se você acredita que continua assim, ou se a arbitragem já está mais difundida e hoje o cenário é diferente na sua visão. Eu acho que são os dois fatores. Sem dúvida, acho que a gente pode olhar em todas as instituições arbitrais, houve um crescimento exponencial da arbitragem no Brasil. Então, com o crescimento da arbitragem, a gente atrai, obviamente, pessoas de outras áreas. E a gente, enfim, por exemplo, começo da arbitragem... Ixi, acho que talvez no meu computador deu alguma coisa reinstalando, gente. A gente está te ouvindo. Tá, desculpa, a gente começou um verifying. No começo da arbitragem, acho que a gente via ela muito concentrada até em professores mais de internacional, comércio internacional, professor Luiz Olavo Batista, professor José Carlos de Magalhães. Depois, os processualistas começaram a entrar, depois começou a ter muitas disputas envolvendo, assim, acho que o ganha-pão da arbitragem no começo, aqui no Brasil, era uma disputa pós-M&A. Todo mundo tinha várias disputas pós-M&A. Daí, muitas pessoas que vinham dessa trajetória de societário, professores de direito comercial, começaram a entrar, porque era o que eles trabalhavam antes. Depois, com a entrada aí da administração pública, administrativistas, pessoas de direito público, começaram a entrar na arbitragem. Então, acho que o crescimento do Instituto atraiu pessoas de outras áreas. E isso também acaba que expandiu a suposta panela, né? Acho que isso, globalmente, há um esforço de que haja mais diversidade na arbitragem. E acho que isso é muito benéfico para o próprio Instituto, porque a gente tem, enfim, pessoas que têm um perfil mais de comercial e transacional, disputas envolvendo até, enfim, estados, direitos públicos, interesse público. É interessante você ter um tribunal que tenha um perfil diverso, né? É interessante que você tenha um tribunal que tenha um perfil, talvez, enfim, com conhecimento mais de processo, se é algo que você tem uma preocupação com a agilidade da sentença, ou uma pessoa que, enfim, conheça mais as normas soft laws, as normas transacionais, que tenha uma flexibilidade. Então, acho que houve, sem dúvida, um crescimento no número de árbitros e principalmente, número de advogados, pool de advogados que trabalham com arbitragem. Assim, acho que talvez há 10, 15 anos atrás, eram só realmente os mesmos escritórios que faziam contencioso, não faziam arbitragem, acabavam referindo o caso para um escritório especializado. E hoje a gente vê que quase todos os escritórios também fazem arbitragem, né? Óbvio que, enfim, tem algumas pessoas que têm mais expertise, mas dificilmente um escritório de contencioso não vai fazer uma arbitragem. Muitas vezes, até lá atrás, você via parcerias de pessoas que com bastante expertise em arbitragem, escritório que às vezes tinha o cliente, mas não tinha expertise. Agora você não vê mais tantas. Então, eu acho que o mercado está se expandindo, sim, óbvio, e aí acho que não é nem só da arbitragem, é uma área específica do direito, assim como se for num congresso de tributaristas, eles são um grupo que está lá, né? Mas eu acho que houve e existe espaço para uma expansão. Flávia, agora eu queria fazer uma pergunta para você que eu recebi de uma amiga que me mandou no WhatsApp que está nos assistindo, que é em relação à interação entre o judiciário e a arbitragem. Ela quer saber se você acredita que muitas das coisas que a gente geralmente trabalha no contencioso raiz, no judiciário, é também aproveitado na arbitragem e vice-versa. Como que acontece essa interação? Ótimo. Eu entendi. Acho que tem aqui algum... Quando você começou a pergunta, eu achei que ela estava olhando para a questão, enfim, da interação poder judiciário e poder arbitral. Tem as duas, mas em relação ao direito. Exato, atualmente é um super hot topic e acho que assim, é a necessidade desse diálogo e ele está ocorrendo. Mas acho que a pergunta dela era mais nessa questão da formação. A minha experiência como advogada de contencioso no judiciário, ela é útil para arbitragem? Sem dúvida, ela é útil para arbitragem. Acho que você conhecer do procedimento, ela é bastante importante, independente do seu papel na arbitragem. Óbvio que é cada vez mais importante também você ter um conhecimento de direito material de alguma área específica. Mas, sem dúvida, a sua experiência com o contencioso, ela é útil e ela é transponível para a arbitragem.
Não, muito legal. E acho que não só do próprio contencioso, mas do tributário, ambiental, pelo menos no escritório eu vejo muito isso, muitos conflitos que você trata de uma matéria do ambiental que acaba respingando na arbitragem, e isso também acontece nas competições. A primeira competição que eu participei, representando a faculdade, a Camarb, tinha uma discussão enorme sobre flow na área de reflorestamento, se poderia ser arbitrável, como que aconteceria isso. Então, acho que a roda fecha, né? Então, para o estudante é muito importante você ter esse conhecimento de todas as áreas e dentro da arbitragem você consegue aplicar tudo isso, né? Até uma das perguntas que vocês tinham me falado era essa questão da importância acadêmica para a arbitragem. E eu acho que ela realmente é super importante justamente por esse ponto. Porque na arbitragem, você, num determinado caso, você vai ter que se aprofundar e se tornar especialista nesse caso. Então, uma pessoa que fez um mestrado, que tem uma experiência acadêmica, que fez uma iniciação científica, ela é uma pessoa curiosa. E eu acho que isso é muito importante para a arbitragem. Porque você tem que ter curiosidade de estudar a fundo aquela matéria. Então, se você já fez uma iniciação científica, que seja em ambiental ou em tributário, você é uma pessoa que vai pegar um determinado ponto, uma questão, e se aprofundar e estudar. E isso é muito importante na arbitragem. O novo caso talvez não seja aquele mesmo tema, muito difícil a gente ter duas arbitragens com o mesmo tema. Óbvio, tem alguns temas que se repetem, mas sempre tem fatos diferentes. O importante é uma pessoa que goste de pegar uma questão e se aprofundar, estudar e ir atrás. Então, assim, no Multi é bem isso. A gente, obviamente, as pessoas que organizam a competição da Camarb não esperam que uma pessoa de terceiro ano entenda tudo de direito ambiental da flora, por exemplo, ou saiba qual que é a última discussão de uma questão complexa de construção. Mas a ideia é justamente que vocês aprendam a ir atrás. E isso eu acho que é um aprendizado muito importante na vida acadêmica, né? Uma pessoa que fez uma iniciação científica, que fez um mestrado, que fez um doutorado, é uma pessoa que sabe pesquisar, que sabe escrever, que sabe organizar um determinado ponto de pesquisa, e isso mesmo no escritório, assim, muitas vezes eu preciso que uma pessoa me ajude numa pesquisa, então eu dou uma questão, eu quero saber, se você atua como árbitro, eu não quero só saber um lado, eu quero saber todos os lados. Você precisa me dar as duas posições, quem diverte. Você realmente foi uma pesquisa aprofundada para que a gente tenha todo o contexto para analisar, né? Então, acho que esse conhecimento você transfere também. Sobre esse ponto de vários conhecimentos que a gente acaba agregando junto, a gente sempre ouve muito sobre engenheiros que atuam como árbitros, especialistas em determinados assuntos, que a formação principal não é o direito, mas que acaba sendo esse conhecimento utilizado quando tem um caso que verse sobre esse tema. Na sua atuação como árbitra e até mesmo como advogada, você já viu isso acontecer? É de fato comum isso haver dentro dos tribunais arbitrais? Eu nunca tive nenhum caso com engenheiros como coárbitros ou presidentes. O que eu verifico é que a gente tem algumas pessoas com dupla formação. Aí sim, você tem muitos, ou que, enfim, eram advogados e acabaram fazendo engenharia depois, ou que eram engenheiros e depois fizeram uma formação em direito e daí acabam também atuando nessa área. Mas, assim, não, acho que no Brasil não é tão comum ainda. Acho que talvez lá fora, em alguns casos específicos, ou em algumas indústrias específicas de commodities, de agro, grão, acho que ali nesses setores, mas são setores muito especializados da arbitragem, mesmo em transporte marítimo, você tem algumas pessoas com esse perfil. Mas eu diria que na grande parte das disputas que a gente tem nas principais câmaras de arbitragem brasileira, eu vejo muito mais advogados do que engenheiros, contadores e etc. Mas, assim, tenho conhecimento de alguns engenheiros e contadores que têm essa formação jurídica e que já atuaram, até porque assim, já contratei como perito, e ele, tem uma revelação porque atuei num tribunal com uma pessoa. Às vezes você até fica sabendo que existe, mas eu, Flávia, não tive essa experiência ainda. Eu também, particularmente, não tive essa experiência ainda. Tanto trabalho... Estão me ouvindo agora? Agora voltou. Acontece, mas o que eu estava comentando é que eu também nunca presenciei isso, a gente sempre ouve que acaba acontecendo, mas eu acho que na maioria das vezes, como a arbitragem sempre tem um tema de processo, os nomes vão se repetindo, né? E você acha que
há alguns anos a gente já tem alguns nomes que são sempre os mais indicados em tribunais. Você acha que essa nova leva de pessoas que está se formando, jovens advogados que participaram de multis, que estão começando a ingressar no mercado, você acha que futuramente esse mercado vai se expandir, os nomes não vão ser mais tão repetidos? Como que você vê isso? Eu acredito que sim. Eu acho que você já vê, enfim, numa geração... Já existe uma nova geração de arbitralistas, e acho que, enfim, tem um espaço, espero que a nossa área continue crescendo, e acho que tem espaço para todo mundo. Acho que, enfim, pessoas que tiveram oportunidade de fazer multi na faculdade, trabalhar, vão chegar super bem preparados, melhores, inclusive, que outras pessoas que começaram a trabalhar depois. Flávia, quais características, qual o diferencial que você vê de uma pessoa que não quer atuar na arbitragem, e comparado ao judiciário, mas quais características que brilham aos olhos quando vai ter uma indicação para árbitro em um tribunal? É difícil dizer, porque eu acho que as indicações, hoje em dia, cada vez mais, elas têm que olhar para o caso concreto. Acho que você precisa ver um perfil que é adequado para aquele caso concreto. Mas, sem dúvida, a depender tipo, da posição como presidente, Flávio, acho muito importante que seja alguém que realmente conheça da arbitragem, do Instituto da Arbitragem, porque precisa garantir ali uma rigidez da sentença. Mas também, enfim, como quarto, acho que também é importante, você vai ter questões procedimentais ou questões do pano de fundo que a pessoa conheça. Então, depende muito do caso concreto para a indicação específica, mas o que eu acho assim, é que a indicação como árbitro ela é uma consequência da sua carreira e ela não precisa ser necessariamente o seu alvo final. Eu acho que eu tenho colegas brilhantes advogados em arbitragem que não querem atuar como árbitro. Eu acho que a atuação como árbitro é um dos papéis possíveis na carreira da arbitragem. Mas eu não acho que todo mundo deveria ser árbitro. Acho que é óbvio que todo mundo que queira ser tem todo o potencial e acho que você pode ser o que você quiser. Mas eu não acho que existe essa... Eu só vou ser o top da carreira da arbitragem é ser árbitro. Muitas vezes um bom advogado de arbitragem ganha mais, é super bem reconhecido do que um árbitro. Eu acho que a pessoa precisa entender também o seu perfil. Se o seu perfil... Porque, enfim, se você é árbitro, você tem que decidir. E assim, você tem que decidir, ó, para sentença, mas toda hora você tem que estar decidindo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Até a forma de escrever, você tem que, né, se adaptar. Então, eu acho que existe não posso até estar enganada, mas eu sinto que existe uma idealização da figura do árbitro. Todo mundo quer ser árbitro. E eu acho que, óbvio, quem quer pode ser, mas não é a única opção de carreira na arbitragem. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu super valorizo todo mundo que trabalha nas instituições arbitrais. Acho que eles têm um papel essencial para a arbitragem. Acho que são pessoas que tomam decisões também, muitas vezes decisões administrativas, a pessoa tem que ter conhecimento de arbitragem. E acho que o mercado brasileiro mudou muito nesse ponto. Eu acho que no mercado internacional é super comum pessoas muito sênior, muito renomadas trabalharem em instituição arbitral, voltar para o escritório, voltar a ser árbitro. Isso é muito comum no mercado internacional. No Brasil, há um tempo atrás, às vezes, acho que as pessoas tinham lá uma certa reticência com quem ia para a instituição arbitral. Acho que isso mudou e acho que tem que mudar mesmo. Então, eu acho que é um ator super importante. Eu acho que, enfim, atuar como árbitro é importante também, mas acho que, enfim, tem pessoas que têm perfil de atuar como advogado em arbitragem e é também super válido. E, assim, acho que os engenheiros têm o seu papel lá como pareceristas, como assistentes técnicos, expert witness, também não precisam ser árbitros, podem ser se quiserem, mas também tem o seu papel, né? Acho que todos têm seu espaço e dá para conviver harmonicamente, né? Uma das coisas que me encantam muito na arbitragem é o fato de que realmente não é delimitado. Você pode estar atuando num papel e passar para outro, e essa transição é muito simples. É realmente a disposição e a oportunidade. Isso não acontece no judiciário, o juiz não vai advogar, e as perspectivas e como que acaba sendo muito mais completo a sua visão como profissional, atuando nessas diversas áreas, ela acontece. A gente falou há pouco sobre os multis, e uma coisa que muito se fala é o padrão multi, padrão do advogado sempre com uma aparência muito sóbria,
mão em cima da mesa, a voz que não modula tanto. Eu queria saber da sua experiência o que você acha desse padrão multi, se é realmente o que se encontra nas arbitragens reais, e se seria... porque muitas vezes se pensa, tipo, o padrão multi, replica na arbitragem, então quem é do judiciário muitas vezes modula mais a voz, gesticula mais, e isso não tem lugar. Realmente não tem lugar na arbitragem? Acho que as posições são bastante pessoais. Eu, Flávia, acho que até existe no multi uma artificialização de um padrão. Eu acho que as pessoas podem ser de diversas formas na arbitragem, né? Acho que até, enfim, as mulheres têm o seu espaço como mulheres, você não precisa necessariamente estar lá, tipo, de terno, que nem um homem. Acho que você pode estar lá como uma mulher, com talvez uma flexibilidade que é natural da mulher e que talvez o homem não se sinta natural dele, né? Não é necessário que o padrão, porque muitas vezes o padrão multi é um padrão, um estereótipo homem, né? Então, assim, acho que a gente tem espaço para todos esses diversos perfis na arbitragem, né? E acho que isso é um ponto bastante relevante. A gente vê muitas vezes, tanto no multi quanto em tribunais reais, pessoas que são ótimos oradores, bom de fala, mas que às vezes na hora de escrever a sentença falta profundidade. Ou pessoas que são muito boas tecnicamente, mas não necessariamente têm uma oratória de narrador de futebol, de jornalista, né? Assim, você tem uma oratória mais natural, mais fluida. E eu acho que tem um espaço também, né? Acho que a gente não precisa se apegar ao modelo. Acho que é importante. Acho que tanto a carreira de árbitro quanto mesmo a carreira de professor universitário são carreiras que exigem diversas características, né? Acho que, óbvio, você precisa saber minimamente conduzir uma audiência, não dá para, né? Mas você não precisa ter um padrão multi, né? Mas você precisa também saber escrever, seja uma manifestação como advogado, seja uma sentença, uma ordem processual. E obviamente ninguém é muito bom em tudo. Tem umas pessoas que vão ser melhores na parte escrita, tem pessoas que são melhores na parte oral, e acho que tem espaço para todo mundo. Óbvio que, enfim, você tem que tentar se desenvolver o máximo possível no que você sabe que você tem uma dificuldade, mas não necessariamente se tornar uma pessoa artificial que você não é. Eu acho que o mercado de trabalho tem mudado, e acho que essa é a grande vantagem da nova geração, né? Acho que a gente vem nos trazendo como pessoas, como seres humanos. Acho que antes de ser um árbitro, é a Flávia que está ali, ou é a Bianca, a Natália, o Vitor, né? Acho que, obviamente, teremos as nossas individualidades que vão estar lá, e não tem como a gente tentar abstrair elas, né? Senão fica algo que realmente é muito, até para algumas pessoas, pode ser algo muito sofrido e doloroso, se você tem que vestir ali um papel para tudo, né? Acho que acaba sendo, no fim, o perfil do próprio advogado, né? Se é um advogado mais litigioso, ele pode ser litigioso tanto na arbitragem como no judiciário. Então, eu acho que acaba sendo, até mesmo às vezes, o perfil do próprio escritório que vai moldando os advogados que vão participando das arbitragens. Bom, passando para uma pergunta que a gente recebeu aqui, a gente recebeu a seguinte frase: se envolvendo a administração pública, você tem visto que a própria administração, litígios que a envolvam, ela geralmente contrata escritórios grandes, ou os advogados, que são os advogados da União, eles representam? Se tem um mercado para arbitragem dentro de quem trabalha com a administração pública? Tem, e crescente. Acho que hoje em dia, mesmo jurídico internos de empresas públicas, mesmo, enfim, tanto Procuradoria AGU, tem núcleos lá dentro que estão se especializando, e pessoas lá dentro que têm bastante conhecimento de matéria arbitral. E é o que eu falei, você pode, inclusive dentro de uma carreira pública hoje, óbvio, enfim, deve ter todos os seus trâmites burocráticos para você conseguir estar neste núcleo. Imagino que tenha, assim como para entrar numa equipe de um escritório grande para trabalhar com arbitragem também não é fácil, mas hoje em dia, mesmo dentro da carreira pública, existe, até dentro da magistratura, né? Nós temos as várias empresariais em São Paulo que cumulam a competência de arbitragem. Então, até uma pessoa que queira fazer magistratura pode hoje se especializar em litígios empresariais, em arbitragem ou em recuperação judicial. Então, existem essas diversas portas, né? E para a gente é muito importante que dentro da magistratura a gente tenha pessoas que gostem de arbitragem, que conheçam o Instituto, que já redigiram uma cláusula compromissória, que já participaram do multi, né? Que saibam do que a gente está falando. Então, eu acho que tem espaço, sim, inclusive
na magistratura, inclusive dentro de procuradoria ou AGU, e já existem alguns núcleos, principalmente no estado de São Paulo, mas em outros estados ou no âmbito federal. Sim, e acho até que quando eles saem disso, né, muitos advogados que saem da União acabam se tornando árbitros porque também eles acumulam um conhecimento muito grande nessa área, né? A gente tem alguns exemplos no mercado e eu acho que é super importante para a formação, você também acaba formando árbitros bem especializados nesse ramo específico, né? Exato, eu acho que essa é uma das grandes vantagens da arbitragem, né? Você consegue escolher um árbitro que conheça aquele ramo, ou se não, mesmo enfim, quando você não conhece, tendo um caso, tendo uma oportunidade, você também consegue trocar com os outros membros do tribunal, se aprofundar naquele contrato de concessão, contrato de empreitada, ou enfim, compra e venda de cotas, né? Que seja de diferentes matérias. Não, muito legal. E você teria algum conselho para dar, Flávia, para quem, tanto para jovens advogados, como que não fizeram estágio ainda, para se aprofundar, que queiram se aprofundar em arbitragem? Você acha que grupos de estudo. A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas além de grupos de estudo e se envolver em competições, você teria algum outro conselho? Eu acho que, enfim, na faculdade são esses as duas principais portas de entrada, mas acho que também é muito importante se envolver em instituições, organizações de jovens arbitralistas, né? Tem a BRVAP, o CBMA Jovem, a ICCIAF, você tem diversas instituições para jovens arbitralistas, que você tem uma possibilidade de, enfim, conhecer outras pessoas que estão na mesma situação que você, participar de eventos, ter uma troca, às vezes até, enfim, fazer eventos, se colocar à disposição para fazer uma troca com pessoas mais novas ou com mesmo pessoas mais velhas, porque você... Acho que uma dica que também é importante, às vezes, tentar se especializar em algum tema. Então, seja o tema do seu TCC, daí faz um artigo para o blog do Sebar, ou tenta pegar um tema e começar, tipo, se colocar no mercado com aquele tema. Ou se tem algum caso que você viu recente do judiciário que você ficou sabendo, faz um report para o Jota, para o Conjuro, para Migalhas, né, que tenta se especializar em algum tema relacionado à arbitragem ou relacionado ao mérito, que você possa ser chamada para participar de eventos. Então, não, eu estou falando de, sei lá, Cyber Security and Arbitration. Eu lembro que a Natália super escreveu sobre isso, então eu posso chamar ela para qualquer evento com pessoas mais seniors, mas... Então é uma forma também de você criar um espaço para você, né? Se tornar conhecida por um determinado tema. Mas acho que, enfim, não é só isso, né? Você precisa ir fazendo tudo, mas é uma opção, né? Acho que publicar... E aí, assim, desde a faculdade, aproveite o seu TCC ou um tema que você fez de um trabalho, do mestrado. Se não dá para mandar para uma revista científica, publica no blog do Sebar. Acho que, eventualmente, também, enfim, quem tem facilidade de escrever em inglês, escreve em inglês sobre casos de Brasil para publicar, para mandar para blogs de fora, que eles sempre querem saber o que está acontecendo no Brasil. Então, acho que, óbvio, enfim, é importante, até por questão de pesquisa mesmo, ter um inglês muito bom. Então, acho que qualquer oportunidade que vocês têm de trabalhar fora, estudar fora, e aí... Gente, passando uma polícia aqui. Desculpa, mas enfim, home office. Acho que melhorar o inglês é algo super importante, mas também eu não ficaria restrita, tipo, a só, por exemplo, só quero trabalhar nos Estados Unidos. A gente, hoje, tem muita relação com o resto da América Latina, espanhol cada vez é mais importante. Então, eventualmente, uma oportunidade de fazer um estágio de verão, que seja num escritório na Argentina, no Chile, Colômbia, tem diversos escritórios lá que trabalham com arbitragem, ou mesmo uma instituição de arbitragem no Chile. Então, acho que ter essa abertura, né? Acho que várias instituições arbitrais internacionais têm esses programas de estágio de curta duração, que é uma oportunidade para você também se envolver na comunidade arbitral mais global. Ter uma oportunidade que seja de trabalhar 3 meses num ambiente mais anglófono ou mais internacional. Então, acho que essas oportunidades todas valem a pena. Se oferecer como monitor em cursos, né? A gente tem hoje vários cursos de arbitragem. Acho que, óbvio, fazer esses cursos são super importantes, mas, eventualmente, se o curso é pago, ou você pode se oferecer para ser monitor, ou até para ter um contato com um professor que depois você queira aplicar para uma vaga no mestrado. Então, acho que são essas enfim, ideias que eu tenho, mas acho que, enfim, conselhos, assim, acho que ideias tenho várias, mas, assim, acho que cada um tem que achar o seu caminho, porque existem, né? Acho que não tem um caminho único, como eu falei no começo.
Flávia, você comentou sobre a sua carreira acadêmica, mestrado, doutorado, salvo melhor juízo, pesquisadora visitante da NYU, e eu gostaria de perguntar como que você viu que isso influenciou na sua carreira, quais portas isso abriu e que você acredita que sem elas, ou a visão, a perspectiva como jurista, como isso contribuiu para você? E também aproveito para perguntar se você acha que a arbitragem acaba sendo um facilitador para quem tem a intenção de trabalhar fora do país, diferente, por exemplo, às vezes de um contencioso civil, que é muito, pelo menos o judiciário, muito imerso dentro e que não tem muitas perspectivas de ir além do Brasil. Eu acho que, sem dúvida, assim, por exemplo, a minha experiência na NYU, eu acho que eu estava num ambiente internacional, mas, por exemplo, eu entrei no time do Multi, que era algo que eu era a única brasileira que fui fazer o multi na NYU, assim, então eu nunca tinha feito multi aqui, tive que até pedir uma autorização, porque eu já era graduada, né, enfim, mas como eu tinha OAB há pouco tempo, deixaram, então acho que se aproveitar desses momentos, as experiências que você tem. Eu lembro que, por exemplo, nos LLMs fora, você não é obrigada a fazer escrever algo, né? É muito mais diferente. E aí, acho que, enfim, se for fazer algum curso fora, é interessante você conhecer quais são as diferenças do curso. Né? Como eu já tinha um mestrado no Brasil, eu estava terminando o mestrado no Brasil, eu fui para os Estados Unidos porque o LLM ele é muito mais case-oriented, matéria, é prático, né? Se você vai fazer um mestrado na França, na Alemanha, ele é muito parecido com o mestrado no Brasil. Então, ele talvez substitua o mestrado no Brasil, mas como eu já tinha, não fazia sentido eu ir para uma França ou para uma Alemanha. Mas daí eu acabei, mesmo estando lá, escrevendo um paper com um professor que foi o professor que me ajudou, que me falou, não, vai, aplica na França, me deu carta de recomendação. Então, às vezes, assim, não ia nem... Quando eu resolvi fazer o Direct Research com ele, nem imaginei o que isso ia me levar depois. Mas, olhando numa retrospectiva, isso fez uma diferença. Porque eu estava, assim, super... Tipo, só recebia a carta de rejeição dos escritórios americanos, porque na época eles quase não contratavam brasileiro para equipe de litigation. E daí esse professor falou, não, acho que você tem que aplicar para a França, aplica para esse escritório, para esse, e no fim acabou dando certo, porque eu mandei e eles estavam começando um caso com o Brasil. E eu sei que 2 dias depois, vários escritórios brasileiros tentaram recomendar a gente, e eu sei lá de onde eles resolveram me contratar. Então, acho que aproveitar em todos os lugares onde você está essas outras oportunidades, né? E daí você tinha me feito uma outra pergunta com relação à possibilidade de trabalhar fora. Eu acho que, assim, existe alguns brasileiros que trabalham fora com arbitragem, mas ainda assim, se eu pensar, por exemplo, da época que eu estive fora, até acho que tem mais brasileiros trabalhando com transacional do que com arbitragem. Eu ainda acho que, se o seu objetivo é morar fora, não sei se a arbitragem é o melhor caminho. A gente já tem muita gente trabalhando fora, fazendo investigations, fazendo outras coisas. Acho que você tem que trabalhar com arbitragem se você gosta de arbitragem. Acho que é um perfil que, enfim, é bem diferente de quem trabalha com outras áreas, né? Se você gosta de arbitragem, aí acho que você vai se desenvolver aonde você estiver, né? Acho que tem espaço, acho que hoje em dia tem casos envolvendo o Brasil lá fora também, mas é algo que você daí, por exemplo, uma dica que se alguém me falar, eu quero muito trabalhar fora, eu falaria, bom, então não basta você ter um português e um inglês perfeito, você tem que ter um espanhol perfeito, porque você não vai ter caso com o Brasil sempre, você vai ter que trabalhar com a América Latina. Então pode ser que hoje você vai estar trabalhando com o Brasil, mas se esse caso acabar e você não conseguir trabalhar nos outros casos, o escritório não vai te manter. Então você tem que ser uma pessoa mais flexível. Você tem que trabalhar com arbitragem comercial, mas lá fora tem muita arbitragem de investimento. Então, você também tem que estudar arbitragem de investimento e também tem que ser uma pessoa que, bom, se precisarem de mim, eu vou trabalhar no caso de Exceed. Então, assim, eu acho que não é impossível, muito pelo contrário, existem diversas pessoas que têm, mas eu acho que se esse é o seu objetivo, você tem que se preparar de uma maneira mais ampla. Mas assim, isso é uma opinião minha, talvez as pessoas tenham outras opiniões. Eu também hoje não conheço tanto o mercado lá fora. Quando eu trabalhei fora em 2007, 2008, era um mercado muito diferente. Assim como o mercado brasileiro mudou, o mercado lá fora também mudou muito, né? Então, assim, óbvio, tenho muitos contatos com pessoas que ainda estão lá fora, mas talvez alguém que esteja lá hoje trabalhando ou fazendo LLM possa dar opiniões mais recentes. Da minha visão, assim, as pessoas que eu conheço da minha época que ficaram, são casados com argentino, ou falam espanhol, ou fizeram um mestrado, doutorado lá fora com arbitragem de investimento, então trabalham muito em casos de investimento. Eu acho que lá fora o conhecimento de direito internacional público é muito mais importante do que aqui, principalmente porque as arbitragens envolvem
principalmente a arbitragem de investimento, envolve muito tratado internacional, então você precisa ter uma fundação, uma formação consistente, né, de direito internacional público, o que no Brasil não é tão necessário, né? Mas acho que, enfim, para trabalhar com arbitragem, essa formação, esse conhecimento, a formação da graduação, né, em direito, ela é muito importante. Acho que você tem que ser uma pessoa que tem uma base acadêmica sólida em direito civil, em direito comercial, porque isso vai ser necessário, né? Você precisa ter um conhecimento sólido dos principais conceitos jurídicos, porque você vai precisar deles. É óbvio que os casos que vão para arbitragem, você tem o básico, mas você vai ter outras coisas que você vai precisar, mas você ter uma formação jurídica consistente é muito importante para a hora que você tiver que analisar casos mais complexos, né? Se vocês me permitem interromper um pouquinho, eu queria também fazer uma pergunta do meu lado. Eu não trabalho muito com arbitragem, o conhecimento que eu tenho é bem baseado no... Existe o NEPA, a arbitragem é uma coisa muito legal, e eu também tenho uma parcela de interesse pela arbitragem. Eu percebo que muita gente conversa sobre arbitragem como se fosse, às vezes, uma especialidade dentro do direito, e não apenas uma área em si. Porque quando a gente para pensar, por exemplo, eu tenho certeza que vale muito também um árbitro, um advogado de arbitragem, que ele trabalha com arbitragem, mas ele tem a própria especialidade. Então, ele está focado no mercado específico e etc. E eu percebo que, no entanto, pelo menos no mercado brasileiro, eu vejo muitas pessoas conversando de arbitragem como se ela própria fosse uma especialidade. Por exemplo, direito do trabalho, direito tributário. E acho que é também, porém, ao mesmo tempo, é mais um meio do que exatamente uma especialidade. Eu queria saber se você sente também isso muito no mercado, se sente que isso está mudando e que as pessoas vão começar a entender realmente a arbitragem também, não só como uma especialidade, que é como a gente vê na faculdade, mas também, assim, efetivamente como um lugar que vai crescer e crescer e crescer mais, e também a gente vai começar a reconhecer especialidades dentro da própria arbitragem, né? Acho que isso já acontece, não tenho dúvida. Tanto é que, assim, hoje em dia você vê muitas pessoas que têm uma formação sólida em direito comercial, em direito administrativo, que atuam na arbitragem, mas que são indicadas muito em casos que envolvem essas questões. Mas muitas das pessoas que, inclusive, vêm dessas áreas, hoje em dia também atuam, porque daí tem experiência com a arbitragem, daí são indicadas em caso de construção, são indicadas em outros casos, né? Mas acho que tem um diferencial também do outro lado. Acho que tanto... A sua pergunta é, as pessoas da arbitragem precisam entender de áreas específicas, eu sem dúvida concordo, e acho que as pessoas de áreas específicas precisam entender de arbitragem. Então, acho que os dois lados são verdadeiros, porque é um meio, né? Então, acho que mesmo quem tem uma super experiência numa determinada área, precisa ter um conhecimento básico de arbitragem para também atuar na arbitragem. E é muito, assim, em escritórios grandes é muito comum você ter equipes onde você tenha pessoas de diversas áreas atuando junto, ou, enfim, você tem um parecerista, que é a pessoa que vai trazer o conhecimento específico da flora, da legislação ambiental naquele estado, porque muitas vezes, às vezes, tem legislação estadual que é importante, né? Enfim, e que, enfim, você tem que ter um conhecimento específico. Flávia, você comentou sobre os grandes escritórios, que muitas vezes as equipes, por serem multidisciplinares, eventualmente você consegue se socorrer para uma questão ou outra em outros setores da empresa. E eu gostaria de saber sobre a sua experiência, o que você vê de diferente na atuação e até mesmo na vivência do advogado quando trabalha, por exemplo, em uma boutique especializada em determinado setor e em big firmas. Eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Acho que tem pessoas que gostam de trabalhar nos ambientes maiores, e acho que assim, como advogado, você tem um perfil de clientes diferentes, né, dos grandes escritórios, mas dentro da arbitragem, eu acho que hoje você tem escritórios boutiques de contencioso que atuam de maneira tão boa quanto um grande escritório, às vezes até eventualmente até, enfim, melhor do que um grande escritório que não tem uma expertise na área, né? Então, o que eu digo para as pessoas que às vezes me perguntam, será que eu vou trabalhar no Big Firm X ou vou trabalhar com o fulaninho? Daí eu sempre pergunto, com quem você vai trabalhar no escritório grande? Em que área? Porque dentro dos grandes escritórios, eu acho que assim, nenhum deles é excepcional em todas as áreas. Enfim, todos os escritórios têm algumas áreas melhores, algumas áreas piores, e tem sócios que são melhores em uma coisa, melhores em outra coisa, né? Assim, não que, assim, tem sócios que são ótimos captadores de clientes, mas eventualmente não são bons gestores de equipe, ou tem conhecimento do direito, tem sócios que são ótimos conhecedores do direito, mas não captam cliente. Então, dentro do escritório, você tem diversos perfis. E acho que tem espaço para pessoas com vários perfis também. Então, acho que depende muito de você
olhar para o seu perfil e o que você quer desenvolver naquele momento, o que você, onde você se sente melhor. Então, assim, talvez você possa, enfim, tem pessoas que estão numa zona de conforto no escritório menor, porque preferem, e às vezes querem ter a experiência do escritório grande para sair da zona de conforto. Tem as pessoas que, enfim, não, eu gosto de trabalhar no escritório pequeno, que eu trabalho direto com o sócio, que eu conheço todo mundo, que, enfim, a pressão é outra, a pirâmide é outra, enfim, acho que daí depende muito do que você quer e das pessoas que você vai trabalhar. Acho que, principalmente nos grandes escritórios, é importante você saber qual que é a equipe que você vai trabalhar, como se muda de equipe lá dentro, se é possível mudar de equipe lá dentro, entender melhor. Quanto mais informação você tiver, talvez mais informada seja a sua decisão, né? Perfeito, Flávia. Bom, eu só tenho a agradecer pela palestra não, foi uma conversa realmente, eu fico muito feliz por essa troca, e até mesmo porque conversando com pessoas que têm experiência, que estão no mercado há muito tempo, que estão consolidadas no mercado, que muitas vezes a gente consegue olhar para dentro, repensar escolhas e repensar como que vai ser daqui para frente. Então, eu passo a palavra a você, caso tenha alguma consideração final, para se despedir dos alunos, em seguida para a Natália, e aí nós encerramos o nosso evento. Obrigada, Bianca. Eu também agradeço a oportunidade, porque é sempre bom a gente fazer essas reflexões, inclusive para a nossa vida mesmo. Então, eu acho que eu, enfim, gosto de estar em contato com os alunos, acho que é sempre uma troca muito rica, acho que vocês trazem perguntas que são inquietações de muitas pessoas que não fazem essa reflexão, e são reflexões que, assim, só, enfim, talvez não seja o melhor ponto final, mas são reflexões que a gente vai levar na vida toda, assim. Não, infelizmente, não quer dizer que vocês vão se formar no 5º ano e a vida está resolvida, né? Acho que e faz parte, né, essa inquietação de, enfim, bom, será que é esse mesmo? Faz parte até do seu desenvolvimento. Então, eu sou uma pessoa que sou inquieta, gosto de estar sempre questionando, refletindo, então, para mim, é um prazer enorme estar discutindo com vocês, conversando, compartilhando um pouco da minha experiência, ouvindo da experiência de vocês e tentando, de certa forma, enfim, colaborar com o crescimento da comunidade arbitral, porque eu acho que é muito importante. Acho que vocês trouxeram perguntas que são válidas, e acho que a ideia é trazer cada vez mais diversidade, por isso que é importante a gente estar nesses diversos fóruns, trocando, conversando, de forma que a gente consiga olhar também de uma maneira crítica para a nossa área de atuação e o que a gente pode melhorar, como que a gente pode ser mais inclusivo, né, de todas as formas. Então, eu agradeço muito a oportunidade. E fico à disposição, perguntas, ou mesmo posteriormente, todo mundo encontra meu e-mail fácil no site do escritório, fico à disposição. Bom, vou agradecer também, Flávia, muito feliz pelo nosso bate-papo, tenho certeza que abriu muitos olhos essa conversa, espero que os alunos tenham se motivado o quanto eu me motivei. Toda vez que eu ouço alguém falando sobre arbitragem, sobre esse tema, eu falo, ai, que legal, adoro. Então, eu fico feliz pela minha escolha e também de lembrar que eu fiz essa escolha baseada em tantos eventos que eu assisti, participei, e acho que a sua trajetória é um exemplo para realmente ver que não existe só uma possibilidade no direito, né? A gente às vezes escolhe uma área e acaba indo seguindo outros caminhos porque a gente vai tendo novas experiências. E acho que isso é muito legal, a gente trazer alguém como você para falar para os alunos que estão nessa dúvida, que é uma decisão difícil, né? Nem sempre é tão certeiro que você encontra, ou até mesmo você vai tentando, não vai se encaixando, então não existe só uma possibilidade. Acho que essa é uma mensagem legal que a gente deixa com o nosso encontro. E acho que vocês estão no momento de se experimentar mesmo, né? E acho que é uma decisão que pode, assim, eu sou uma apaixonada pela arbitragem, tanto é que continuo nela há tanto tempo, já fiz várias reflexões, mas continuo. E acho que, enfim, todo mundo está aberto a vir, mas ninguém é obrigado a ficar. Se você não gostou, vai trabalhar com tributário, vai prestar concurso. Então, acho que a gente tem esse momento da faculdade, é um momento para vocês se experimentarem mesmo e terem essas diversas experiências. Perfeito. Vitor, você que está chefiando aí pelo centro acadêmico, tem alguma consideração? Agora eu vou passar a palavra para você. Vou realizar o encerramento, então. Posso comentar sobre o evento em si, que eu gostei muito. Como eu falei, eu acho que eu represento muitos dos alunos que às vezes não estão muito no meio de arbitragem. Para mim foi muito interessante ver essa conversa que a gente teve sobre o meio. Deu para aprender bastante também. Consegui tirar uma dúvida também minha, que é uma coisa que eu penso a respeito. Então, só tenho a agradecer muito pela presença. Você sempre será muito bem-vinda. Espero que a gente possa fazer futuros eventos também com a doutora.
E acredito que seja isso. Muito obrigado a todos os alunos que permaneceram no evento junto com a gente. Amanhã a gente ainda tem outros 2 eventos, também relativos a carreiras. De manhã nós vamos conversar sobre engenharia jurídica com um membro do Lab Inovações daqui da faculdade. E à noite vamos conversar sobre KYC Compliance com a gerente de KYC do Banco Société Générale, que é o Banco Internacional da França. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.